Olá, meu nome é Suzana, sou membro da Igreja Presbiteriana de Higienópolis e a meditação de hoje tem como tema Mostra-me, e ela está baseada no texto do apóstolo Tiago, capítulo 2, versículo 18, que diz assim: Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Oremos. Espírito Santo, fala conosco, Senhor, que nós possamos compreender e praticar a palavra de Deus em nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Quando Tiago escreveu esse texto, ele estava direcionando para a igreja da sua época. E quando nós lemos esse texto, nós entramos em choque com a pergunta que ele faz no verso 14. Ele pergunta: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obra? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? A palavra de Deus no Salmo 19 diz que a lei do Senhor é perfeita, ela traz calma e entendimento ao nosso coração. Crendo na palavra de Deus e na direção do Espírito Santo, ele vai nos iluminar e nos fazer entender. Tiago dirige-se à igreja da sua época, que era uma comunidade formada por muitos membros pobres, carentes, muitos órfãos e viúvas. E ele usa como exemplo a obra social. Como um irmão tem condição de ajudar e não o faz, simplesmente abençoa, mostrando a sua fé e não supre as necessidades físicas e básicas dos seus irmãos, como alimento, roupas e etc. Uma declaração de fé sem obras é inútil. No Evangelho de Mateus, Jesus diz: todo aquele que me confessa diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Quando diante dos homens confessamos da graça de Deus, confessamos que Jesus Cristo é o nosso Salvador, devemos também, diante destes mesmos homens, mostrar as nossas obras. E aqui não é somente a obra social, vai muito além do que isso. É a nossa conduta, é a mudança de vida, é a disposição de servir a Deus, de amar o próximo, é termos temor e tremor diante de Deus, obedecê-lo e não pecar. Nós não somos salvos pelas obras, mas também não somos salvos sem ela. A fé salvadora vem acompanhada de boas obras. Tiago dá 2 exemplos de pessoas com condutas diferentes que com as suas obras testificaram a sua fé: Abraão e Raabe. Ambos tiveram os seus nomes escritos na lista de exemplos de fé que se encontra na carta aos Hebreus, no capítulo 11. Obedeceram e creram no Deus Altíssimo. As obras é o indicador que realmente fomos regenerados. É uma expressão externa de algo que aconteceu no interno, em nosso coração. A fé é a causa e a obra a consequência. Somos salvos pela graça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Na carta aos Efésios, capítulo 2, verso 10, está escrito que somos feituras dele, feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Quando nós praticamos boas obras, é porque Deus de antemão já preparou para que os seus filhos andassem e praticassem boas obras. Que o Senhor nos ilumine, nos guarde, em nome de Jesus. Amém.